Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno César dos Santos, sou professor da Universidade Paulista e hoje, com a professora, Ana Lúcia Machado, olá pessoal. nós estamos aqui com o intuito de trazer um pouco do nosso trabalho de pesquisa, porque nós fazemos parte do grupo de pesquisa da Universidade Paulista, que tem como título, para você conhecer um pouco, Encontros Interculturais na Educação à Distância, narrativas de vidas dos diferentes Brasis. A ideia do nosso trabalho, e não só do nosso que você está assistindo esse vídeo agora, também de outros pesquisadores, de outros docentes, de outras professoras, falar um pouco sobre esse universo vasto de alunos que estão matriculados ou que já passaram conosco pela instituição, um pouco da vida que ele constrói por meio de narrativas. Hoje você vai conhecer um pouco de narrativas da alteridade da ocupação urbana. Só que antes de você conhecer a respeito, dois pedidos que eu faço e que todos nós sempre solicitamos. Primeiro, se inscreva no nosso canal. Segundo, curta os nossos vídeos. E terceiro, coloque os comentários, inclusive, até se você já produziu algum vídeo, se você produziu algum determinado material, comenta para nós, tá certo? Porque a ideia, pelo menos, é ampliar ou pelo menos estabelecer vínculos e nós com todas essas pessoas que estão espalhadas pelo território nacional e também nós temos alunos espalhados pelo mundão afora, tá certo? Então, a ideia aqui é saber como os alunos, como as alunas observam e observaram, porque nós estamos numa determinada etapa da pesquisa, um pouco do espaço onde elas moram, onde esses estudantes estão habitando, ocupando como um todo. Tá certo? Então, para conhecer, eu convido a todos vocês a conhecer um pouco do nosso material e, ao mesmo tempo, ouvir essa voz gostosa da Ana Lúcia, porque ela vai contar muita história para nós, né, Aninha? Então, E você falou dois pedidos e, na verdade, fez três grandes pedidos. é que eu sou pidão mesmo, não tem Você é problema, pidão tá certo? mesmo, Eu Bruno. adoro pedir as coisas, então eu espero, sem miguelar, aí ó, falando um pouco do sotaque, porque eu sou do interior de São Paulo, né? Eu espero que você contribua para nós com esse vídeo, tá certo? Porque às vezes Está eu olho de um certo. lado, eu vejo gente, olho do outro, eu vejo chuva, tá? Como a gente vai brincar um pouco na nossa apresentação. A ideia, como já apresentei aqui, é conhecer um pouco dos alunos e das alunas da educação à distância, porque eles são e estão em diferentes partes do nosso país, sejam em regiões metropolitanas, em cidades próximas do desenvolvimento econômico brasileiro, que são geralmente cidades do litoral. O Brasil, historicamente, ele foi praticamente descoberto e é povoado, tem uma grande densidade nessas regiões. A partir do século XVIII, século XIX, é que começa o interior do país ser desbravado. Então, desde estudantes que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, ou seja, em grandes centros urbanos, como também no entorno dessas cidades. No caso de nós de São Paulo, Carapicuíba, Guarulhos, ou ainda por cima, cidades que estão, ou que têm pelo menos, acesso a centros culturais, como, por exemplo, Londrina, Sorocaba, passando por Aparecida de Goiânia, ou até mesmo quando a gente pensa em outras cidades mais afastadas, no interior do estado de São Paulo, em Minas Gerais, passando por Goiás, Mato Grosso, Amapá e assim por diante. Tá? Então, a ideia é conhecer essas histórias desses alunos, dessas alunas, como também a ocupação do espaço ou o território que cada uma dessas pessoas estão em regiões fronteiriças, desde a região sul, ali, quando a gente pensa no oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, fronteiras com o Uruguai, no caso do sul do Rio Grande do Sul, ou ainda por cima com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, até chegar à Colômbia, que nós temos a cidade de Tabatinga, do lado brasileiro, e a cidade de Letícia, do lado colombiano. E saber que esses alunos que estudam EAD conosco têm diferentes histórias a ser colocadas. Ou seja, a ideia, pelo menos, é como o espaço da cidade é imaginado, visto e percebido pelo outro. Né, Aninha? Isso. E a partir Então, daí, a partir daí, para responder essa questão, procuramos conhecer sobre a noção de espaço. Afinal, o que é espaço e sobre a ocupação desse espaço. Existe, né, uma diferença entre lugar e espaço. O lugar é lá, o geográfico, o espaço, aquele lugar passa a ser um espaço devido à ocupação, à apropriação que nós fazemos e à relação que passamos a ter com aquele lugar.
Então, a apropriação do espaço significa um determinado contexto, né, tempo, espaço, as pessoas que estão lá envolvidas. Essa apropriação passa, né, por um processo, existe um processo que envolve essa apropriação do espaço. Esse processo traz resultados e também nos traz dimensões. Enfim, começando aqui, né, pelos resultados, aquele lugar, né, que é geográfico, devido à nossa ocupação, à nossa apropriação, às relações que nós passamos a ter com o espaço, com as outras pessoas, aquele espaço passa a ser, por exemplo, um simbólico urbano. Nós passamos a ter apego ou não ao lugar, se constroem identidades, o próprio local passa a ter uma identidade, passa a ter símbolos, não é isso? A identidade social urbana, que é diferente da identidade social do campo, né, rural. Em relação às pessoas em si, existe essa apropriação pelo indivíduo, pelo grupo, então, sabe, de forma crescente, do menor para o maior, indivíduo, grupo, comunidade, né, a noção de sociedade. E as dimensões envolvidas nessa apropriação do espaço é que quando nós ocupamos, nos apropriamos de um lugar, devido a essas relações que nós passamos a ter com o lugar e com as pessoas, nós agimos e transformamos aquele espaço. E passamos a construir uma identidade. Então, nós passamos a ter uma identificação que passa a ser, né, claro, simbólica. Ô, Aninha, posso fazer uma pergunta aqui, voltando para ti? Eu penso Sim, muitas vezes em alguns lugares, como, por exemplo, em Curitiba, tem a Boca Maldita, né? Que é sim, bem na região central. Ali pode ser um exemplo de espaço, por exemplo, de ocupação ou não? sim. E você indicou uma característica para aquele espaço. Então, vamos pensar no seguinte: chocolate. O primeiro país que vem à sua cabeça que está associado a chocolate. Suíça, Suíça, Bélgica, sim. café. Ah, Colômbia, Brasil, Isso. Então, nós não só construímos o nosso dia a dia, né, ao nos apropriar de um lugar, transformando aquilo no espaço, mas aquele espaço passa a ter uma identidade. E passa a ter símbolo também. Então, quando falamos de Cristo Redentor, nós não pensamos em Poços de Caldas, nós pensamos no Rio de Janeiro, mas Poços de Caldas, né, sim. uma cidade também possui, não só Rio de Janeiro, né, são vários pontos do país em que há né, a estátua de um Cristo Redentor. Aliás, a gente poderia Mas, utilizar brincando a ideia do Rio Tietê. O Rio Tietê, para quem é de Mogi das Cruzes, Salesópolis, é uma coisa. Para quem é de São Paulo, é outra. Agora, para quem está lá em Jales, em Barra Bonita, é outro tipo de rio e outro tipo de isso. espaço. Tá? Eu vou só falar rapidamente, em Claro. 30 segundos, a minha experiência com São Paulo. Nasci e cresci em São Paulo. Então, nós temos o Rio Tietê. Agora, o Rio Tietê divide, separa o centro e bairros centrais e os bairros mais periféricos. Né? Então, eu cresci, nasci e cresci depois do Rio Tietê, ou seja, do olhar do centro para a periferia, então eu nasci depois do Rio Tietê. E eu conheci uma colega que ela falou assim que nunca moraria pós-Tietê, só antes do Rio Tietê. Então, existe uma questão social. Quem mora pós-Rio Tietê tem uma situação econômica mais baixa. Quem mora, né, antes do Rio Tietê, essa apropriação do espaço marca a identidade, marca questões de relações interpessoais, situações socioeconômicas, e o próprio local também carrega, né, toda uma história. O pós-Tietê, freguesia do Ó, tem toda uma história do português né, que se apropriou ali de várias terras. Em 1606, trouxe 2.000 índios, né, como escravos. Então, quando nós falamos do espaço,
o espaço passa a ter, né, um símbolo, passa a ter uma identidade aí própria. E é legal quando... Por que que nós pensamos esse trabalho, ao mesmo tempo dessa contagem dos dois sentidos, contar em números e contagem do ato de contar essas histórias. Porque nós vamos perceber, historicamente, e do ponto de vista geracional, que as narrativas e a ocupação dos espaços mudam. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Sorocaba, e eu lembro quando vim pelas primeiras vezes para São Paulo, isso em meados de 1990, 91, 92, é que eu fiquei fascinado com a Estação São Bento, que havia um movimento de hip hop, de rap muito forte, algo que hoje já não acontece mais, em meados de 2021. Então, a Uhum. apropriação que eu tive daquele espaço é totalmente diferente do jovem, do adolescente que passa ali e fala, nossa, é um lugar sujo, ou, ao contrário, com a reforma que houve no Anhangabaú. Então, até eu peço, né, Aninha, se você quiser contar um pouco da sua história, coloca nos comentários para a gente saber a sua apropriação, tá certo? Mas é isso mesmo. E nós temos uma diferença muito grande entre o começo do século XX, que foi quando, né, a urbanização cresceu muito no Brasil, houve um grande êxodo rural e muitos imigrantes, né, no Brasil, vamos pensar especialmente em São Paulo, e a sociedade hoje, né, a cidade, os grandes centros urbanos hoje, né, começo do século XXI. Nós passamos a ter espaços diferentes de convivência social. Aliás, isso Então, daí tem um termo, né? Que é tem facilidade, não é? Vamos conhecer. facilidade, Ah, estado de praça. estado de praça. Isso. Os nossos avós tiveram a grande honra de ter a praça com coreto, né, o namoro na praça, os encontros na praça. Hoje ainda nós temos, em algumas cidades menores, essa praça. Hoje, no século XXI, devido, né, às mudanças de urbanização, muitos espaços podem atuar como aquela praça do começo do século XX. Então, nós temos aí o estado de praça, ou pracilidade. No caso de periferia, né, então, como eu falei, Rio Tietê, as ruas se tornaram esse estado de praça. Então, as Aliás, crianças brincam nas ruas, né, empinam, né, sei lá, um pai de família atravessa a rua, vai para o bar, né, nos banquinhos, né, na calçada, conversar com os vizinhos. Então, a rua se tornou momento, né, situação de convivência social. aliás, eu ia até comentar também que em certos locais, pensando em cidades pequenas como cidades grandes, como são criados pequenos centros comerciais que transformam também em locais de praça, né? Ou seja, eu lembro sempre em Sorocaba, minha mãe falava que não ia para o centro, ela ia para a cidade para fazer compra, sabe? E eu conversando com alguns Uhum. colegas assim de interior, eles também falavam que mesmo a minha esposa, ela fala assim que ela é de Guarulhos e tudo mais, a mãe dela falava que não ia ao centro, ia à cidade, ou ia a Guarulhos para fazer a compra, porque era o único lugar que muitas vezes tinha essa relação de convivência, ou seja, o próprio comércio. Aí a gente percebe a mistura do público e privado, né, Aninha? Há uma diferença entre o espaço público, esse da rua, da praça, lá com coreto, e o espaço privado. Atualmente, principalmente devido à tecnologia, fica difícil diferenciar, né, o que é o espaço privado e o que é espaço né, de grande convivência social. Então, hoje eu insiro, né, uma selfie dentro da minha casa ou de um prato, né, que eu estou, né, comendo, e todos têm aí essa foto, todos têm acesso. E Então, como isso fica também vira apropriado, né? Fui em tal lugar, mas eu só fui para tirar foto. O lugar não tem nada. Eu vejo também alguns exemplos de backdrop, que é aquelas placas ou aqueles luminários ou aquelas letras grandes do tipo fui para Jericoacoara, daí você tira foto do lado do solzinho, ou ainda por cima você vai num lugar, tipo,
tem ali na Oscar Freire, que é cheia de flores e com gás neon, ou tirar foto na ciclovia da Paulista, assim, bonitão e tudo mais, né? Então você mistura a relação da apropriação do espaço, tanto do ponto de vista público, do espaço público em si, como Sim. também privado de certos locais. O backdrop é um bom exemplo disso, né? Para quem não conhece o backdrop, ele é utilizado tanto para publicidade, para você colocar conteúdo, como também para pontos turísticos como um todo. Mas voltando Isso. aqui o nosso bate-papo, agora tá gostoso o bate-papo, né, Aninha? Isso é verdade. Tá? Nós estamos fazendo o que as pessoas faziam na praça, aquele, né, aquele lugar arborizado com banquinho, coreto, é esse bate-papo gostoso. Então, a praça virou um estado, né, um estado de praça. Então, mais de um lugar pode se transformar em um espaço de praça, né, estado de praça. A praça, então, adquire estatuto de lugar nesse sentido de simbólico, então, um lugar que não teria essa noção de convivência social passa a ter de interação pública, o que mais? Marcado pela diversidade, então nós temos imigrantes, não é isso? Principalmente, né, nos últimos anos, com grande número, né, de imigrantes, uma ocupação diferente. Quando saímos da estação de trem e metrô, aí estou falando de São Paulo, nós encontramos vários vendedores haitianos, não é isso? Senegaleses, Isso. bolivianos, venezuelanos também, e dependendo das cidades também, né, eu falo isso, e aí voltando até para a gente bater um papo aqui, né, eu vejo em alguns lugares no interior de São Paulo, muitos chineses comprando bares, ou ainda por cima um monte de lojinhas de antigamente de R$ 1,99. A gente está dizendo a nossa idade, né, Ana Lúcia? Que coisa feia, né? Mas a gente vai percebendo que existe essa ocupação, mesmo em cidades menores, de certos movimentos migratórios, tanto de imigrantes, né, como também dentro do próprio território, né? Ou seja, muitas pessoas do Rio Grande do Sul indo para o Maranhão, para o Piauí, para o Amazonas por conta da plantação de soja, ou ainda por cima, pessoas como Minas Gerais e Paraná vindo para São Paulo, pessoal de Goiás movimentando no entorno do Mato Grosso. Então, as histórias, pelo menos, você vai perceber aí que tem essa característica de mistura, né, desse ambiente público que a praça nos traz. E não é só a pracinha em si, mas como isso se amplifica, né, Aninha? Isso. Então, nós passamos a ter uma visão do outro. Quando nós falamos dessa convivência, né, em estado de praça, em lugar que não era público, que não era de convivência, passa a ser de convivência, nós passamos a ter a visão do outro, a presença do outro, de outra cultura, de outro lugar, né, que veio de outro lugar, enfim. Então, temos a noção de alteridade. O que quer dizer alteridade? Eu não estou falando mais só de mim, né? O Bruno, né, Bruno? Você não está falando só de você. Passamos a falar do outro. Então, eu passei a ver muitos, né, imigrantes na saída de trem, né, como vendedores agora. Passei sei lá, Observar a moradores de comer um rua. prato. Oi? Moradores de rua, por exemplo, em certos bolsões, em certas ruas, Isso. em certas Nós não pontes. víamos moradores de rua em periferia, nós vimos no centro da Uhum. cidade. Hoje nós vemos em periferia. Então, nós vimos o quê? Cachorro abandonado em periferia, nunca no centro. E Aliás, nós tem um vemos outro exercício. cachorro abandonado no centro hoje e moradores, né, em situação de rua em periferia. Aliás, um outro discurso para a gente pensar em espaço também, para a gente continuar aqui o bate-papo, todo mundo fala assim que as cidades precisam ter ciclovias, né? Mas quando a gente olha para a periferia, em especial em certas estações de trem, os bicicletários estão lotados, então as pessoas já andam de bicicleta há muito tempo. E a gente acha que ciclovia é uma coisa nova em alguns municípios, Florianópolis, Curitiba, a minha própria Sorocaba, como também o pessoal de Vitória, mas a gente vai notar que na periferia a bicicleta é muito usada há muito mais tempo, sem o devido
a devida organização do espaço como um todo. Isso faz com que a gente comece a reconfigurar e reconhecer a nossa própria estrutura. Tá? Isso. Ah, aí nós temos um slide que mostra sobre o mesmo espaço, o mesmo lugar. Então, quando nos apropriamos, né, isso do espaço, nós agimos sobre aquele espaço e o transformamos. Não é? E hoje nós temos uma noção, eu estou falando hoje principalmente do fim do século XX para cá, né? A ideia de sustentabilidade, não é isso? Em relação à convivência urbana, nós temos a ideia de que a cidade, nesse espaço urbano, precisa ser flexível, se adaptar às novas realidades, principalmente em relação à natureza, à sustentabilidade, à mobilidade urbana. Ao Então, convívio. nós temos algumas questões que envolvem essa apropriação do espaço hoje, e esse espaço especificamente de centros urbanos. Esse material que nós temos aqui mostra, não é nosso material, né, Bruninho? São de arquitetos, mostra que o mesmo lugar pode servir para diversas funções, né? Ter diversas funções em tempos diferentes. Então, o mesmo espaço na parte superior é todo preparado, transformado para um show. Então, se você observa do lado direito, não é isso? Como se fosse um palco, não é isso? Mais centralizado, né? A plateia, enfim. A segunda figura, que é do meio, é o mesmo lugar agora transformado para desfile. E nós imaginamos aqui um desfile, por exemplo, de carnaval. Então, a plateia que estava centralizada é distribuída nas laterais, ou pelo menos em uma das laterais. E o desfile acontece, não é isso? Ocorre no centro, não é isso? Verticalmente aí, falando. Verticalmente no sentido de, não, horizontalmente, né? Mas assim, numa linha reta aí, central. E, por fim, o mesmo espaço como mercado. Então, nós verificamos aí a distribuição de barracas, seja lá o que for. E a circulação, né, das pessoas, ou né, seria a plateia, está distribuída, já não é mais centralizada. Aliás, um bom exemplo aqui para a gente voltar no bate-papo é como certos espaços espalhados pelo Brasil, em determinados dias da semana, não tem nada. Tá? E, por sua vez, eu penso embaixo do MASP, quando tem feirinha, ou em Curitiba, lá no Largo da Ordem, quando no domingo tem feira de antiguidades, ou ainda por cima, lá em Sorocaba tem a Feira do Rolo, sabe? Todo mundo espalha, ou feirinha da madrugada, e como as pessoas Sim, vão ocupando. E aí tem uma terminologia dos últimos 20 anos para cá de arenas multiuso, de utilização de espaços complexos com organização, e até mesmo recentemente, muitos estádios de futebol, muitos ginásios foram utilizados para hospitais de campanha, mudando praticamente o seu fluxo e toda a sua apropriação. Isso é uma coisa muito interessante, né? As formas, tanto do ponto de vista mercantil, como também do ponto de vista social como um todo, né, Aninha? sim. E nós temos estudos sobre isso, né, em forma de escala. Os diversos usos que nós fazemos do espaço, as transformações que nós fazemos no espaço. Então, nessa escala, nós temos aqui, na parte superior, nós temos na escala do espaço público, né, 100%. Então, só que nós não podemos esquecer que nós estamos falando de espaço flexível. Hoje, quando nós falamos da apropriação do espaço, principalmente de centros urbanos, um dos requisitos, né, um dos maiores requisitos é a flexibilidade. Então, o espaço precisa ser flexível. Então, em relação à escala do espaço público, precisa ser 100%. Precisa ser espaço público. Elementos funcionais urbanos, 20%. Pavimentos, né, 70%, porque o pavimento ajuda na mobilidade. Vamos imaginar uma bicicleta, né, no asfalto e uma bicicleta numa rua sem asfalto, né, de terra, é diferente. Mobiliário urbano, ocupando 85%,
A parte de vegetação é 85%. Cada vez mais é uma preocupação em transformar o espaço urbano em espaço, sabe, da natureza também. Então, hoje nós temos Uma né, preocupação da busca do saudável, do verde. Isso, né, o verde vertical, né, um jardim vertical. Nós temos, né, nós passamos pela cidade, né, pela cidade, né, pelo centro da cidade, nós encontramos já vários prédios, né, isso, com toda uma arborização, né, na parte lateral, enfim. A necessidade de infraestrutura, a circulação de pedestres, 100%, a circulação de pedestres. A mobilidade urbana se volta muito para a circulação de pedestres. A preocupação não está na circulação de carro, não é isso? E aí nós temos a ideia de acessibilidade para todos, e atividades virtuais, 40%. Aí entra, né, um outro aspecto sobre a atividade virtual. O espaço hoje está sendo modificado, está sendo transformado novamente, justamente por causa da mídia locativa. Que aí nós temos a apropriação do espaço ligada às mídias locativas, né, às tecnologias. Aliás, a mídia locativa, algumas cidades, eu lembro sempre de Santo André, por exemplo, ali na região de Paranapiacaba, que são colocados alguns hotspots, né? Ou seja, a possibilidade de você acessar conteúdo digital, muitas vezes naquela localidade, né, Ana? E aí nós vamos perceber que mesmo com as dificuldades de acesso à internet que muitas cidades têm e acabam trazendo, elas possibilitam, às vezes, a pessoa poder se conectar e produzir conteúdo lá. É óbvio que nós estamos aí chegando ao 4,5G, muitos lugares ainda estão no 3G, ou ainda por cima tem uma distribuição relativamente parca de internet, mas de qualquer forma é possível você trabalhar com algumas ferramentas dentro das mídias locativas, né, Aninha? Isso. Então, nós temos aí determinadas funções. Vamos imaginar não, dar como exemplo, porque não é imaginação, é uma realidade, o shopping. Hoje, aquele shopping, né, cuja arquitetura é mais antiga, passou por uma adaptação para ter um local específico de Wi-Fi, não é? Então, é mais um exemplo aí dessa transformação em relação à mídia locativa. E outra coisa também tem que ser considerada com mídia locativa é a utilização de plataformas de mídias sociais, que as pessoas utilizam como termo redes sociais ou mídias sociais. A ideia de você, pelo menos, poder fazer o tagueamento, ou seja, você registrar a sua presença, colocar as suas opiniões. Além disso, você tirar fotos, como a gente comentou agora há pouco, fotos públicas e privadas dentro de espaços aí colocados, e até mesmo poder desenvolver processos interativos. Desde aqueles exemplos mais simples, você está lá com o seu celular, você está inscrito numa plataforma como Melius, que dá desconto, e aparece para você desconto das Casas Bahia. E antes de mais nada, a gente não está ganhando nada aqui, pelo contrário, a gente não ganhou computador, não ganhamos esse fone de ouvido, é tudo nosso, do nosso trabalho, né, Aninha? Só que o que Isso é acontece? verdade. O celular do nada, ele aparece. Isso se dá por conta de geotags, como a gente viu lá no slide agora há pouco. Ou ainda por cima, que foi alguns anos atrás um frisson, para não dizer um furor, e ainda tem pessoas literalmente jogando Pokémon Go para você poder navegar. E aí tem até um meme de piada, né? Na cidade dos outros tem vários poderes, vários bichos a serem. E eu digo bichos no sentido dos bichinhos, carinhosamente. E na minha cidade não tem nada. Não tem nada de Pokémon Go, porque provavelmente não tem pessoas deixando alguns dos bichinhos que participam dos jogos ali espalhados e, ao mesmo tempo, não tem interatividade barra conectividade de internet. Mas, de qualquer forma, isso é um bom exemplo da ideia de você jogar pelo celular, ao mesmo tempo de você geolocalizar, ou seja, você saber um pouco mais a respeito, e também você ter um pouco de apropriação urbana. Se você pegar, se você tiver até o Instagram aí e tudo mais, e ver que a pessoa marcou uma foto
Sei lá, por exemplo, eu estou na cidade, estou em Nobres, no Mato Grosso, tem cachoeiras lindas, maravilhosas e tudo mais. E eu tiro aquela foto, sabe? Tipo, vamos lá, Aninha, eu e você, sabe? Uhum. Isso. E aí o que acaba acontecendo? Eu marco lá Nobres. A partir do momento que eu clico ali Nobres, vai aparecer um hall de pessoas que estão lá ou tiraram fotos, e às vezes as fotos quase iguais do que a sua. E depois, o seu celular, em menos de 2, 3 minutos, vão aparecer links patrocinados sobre turismo na cidade de Nobres, guia, dicas para banho, não é para você tomar banho, mas roupa de banho, boia, essas coisas todas, até restaurantes, como também hospedagem. Ah, então é um trabalho de algoritmo com combinação da apropriação do espaço e, por sua vez, a demonstração dele? Sim, da mesma forma quando começa o lançamento de certos filmes, partidas de futebol, tá? Então, toda essa rede de significados fazem parte dessa ocupação, dessa narrativa urbana aí presente. Né, Aninha? Isso. Essa apropriação do espaço não envolve só uma discussão sobre o que seja espaço, as transformações, né, ocorridas nesse espaço. Quando nós falamos de apropriação do espaço, outras situações também são envolvidas. O lado psicológico, então, na psicanálise há discussão sobre isso, na área de geografia, sociologia, enfim, são diversas áreas que discutem essa relação do ser humano com o espaço. Então, passamos a ter determinados conceitos, né, sobre isso. Um deles é territorialidade, e é justamente como a pessoa se relaciona com o espaço e se sente parte desse espaço. Então, a pessoa se sente parte, tem um apego àquele espaço. A pessoa se sente afetada, né, pelo espaço e nas suas convivências sociais. Eu posso dar Nós um temos, exemplo aqui? sim, Se vocês observarem aí na câmera, é uma foto que eu tirei com a minha pequena, lá em Campinas, no estádio da Ponte Preta. E a gente está bem no lugar onde o pessoal da Ponte levanta o título e tudo mais, tá? Tudo bem que essa foto já tem uns 4 anos e tudo mais. sim, Mas mas esse é ali um exemplo. é um exemplo de territorialidade. Se sente parte de um time, se sente parte de um grupo social, é, né, Compartilhe uma pratica, experiência. compartilha isso, então a camiseta, não é isso? Tirar foto, publica, olha, meu time é bom, o seu é ruim. Então nós temos aí partilhas, né, e brigas, mas porque cada um, né, cada grupo se sente parte, né, daquele time, se sente parte do local. Então quem nasce no local X vai torcer para o time do local. Mas ele não, né? Enfim, ele não se sente parte, então nós estamos falando de uma outra situação. Um outro termo é interterritorialidade, que acontece justamente na intersecção. Nós temos situação híbrida. Vamos imaginar, né? Nós estamos num determinado centro urbano em que houve muita imigração, sei lá, de japoneses. Então, nós temos vários restaurantes, né, com comida japonesa. Mas, né, no decorrer do tempo, comida mexicana, comida, né, típica de Minas, né, o pãozinho de queijo, O né, a dogão, goiabada. Então, o a cachorro-quente pessoa, lá de Osasco, por e exemplo. isso, a pessoa cresceu numa determinada cultura, se sente bem, mas passa a conhecer outras que estão à sua volta, a pessoa passa a integrar essas outras culturas. Então, nós temos aí interterritorialidade. A outra noção é desterritorialidade, em que a ocupação do espaço traz sofrimento. Não só no caso, por exemplo, de imigrantes, né, mudei de cidade, ou até mesmo de escola, eu sempre estudei na escola X, vou mudar, né, enfim, para uma... aí não me sinto parte do grupo, não me sinto, né, não conheço ninguém, não me torno amiga de ninguém, então o sentimento de sofrimento, desapego, não consegue fazer parte. Ô, Né? Eu sempre Aninha, posso te perguntar uma coisa? Isso é muito comum em certos bairros aqui de São Paulo e também acontece em outros. Por exemplo,
cidades em que passam por um processo de verticalização ou de desmembramento de glebas, né, de fazendas, em que as fazendas viram residenciais, ou Sim. ainda por cima, aqueles galpões, sabe, quadras, fábricas que viram muitas vezes o supermercado, ou ainda por cima viram era uma quadra e acabou virando um estacionamento, Há ou um, há cinemas um que viram. filme, então, há um filme brasileiro com a Sônia Braga que fala sobre isso. A personagem mora numa casa térrea, né, assim, de décadas, e à volta dela a transformação do espaço urbano. Aquários, Não, né? é isso mesmo. Ela não aceita, né? A personagem não aceita de forma nenhuma essa mudança, porque essa mudança traz algumas questões econômicas, né, sociais, enfim. Então, o processo de sofrimento é muito grande, e nós temos psicanalistas, especialistas em determinado tipo de sofrimento. Então, há psicólogo que lida somente com mulheres que moram, até vou falar aqui do Brasil, que moram aqui no Brasil, mulheres que são de origem muçulmana, mulheres que a família é muçulmana, ou que nasceu, né, cresceu e veio para o Brasil, se casou com um brasileiro também muçulmano, e esse sentimento de desapego, esse sofrimento, assim, a família toda, né, em outro país, a pessoa aqui, ou a pessoa cresceu aqui no Brasil, dentro de uma determinada comunidade, não é isso? Mas a volta dela é outra realidade, né? São outras religiões, são outros contextos. Então, existe psicólogo que é especialista nesse grupo, né, de mulheres que sofrem esse processo de, né, desterritorialidade. Há, então, sofrimentos diferentes, né, grupos sociais diferentes que passam, né, por esse processo. Uma outra é desapropriação. As pessoas sentem que o espaço não pertence mais, ou nunca pertenceu, né? Uma sensação de estranhamento. Nesse caso, nós temos a pessoa pode ter crescido, né, nascido e crescido numa situação social ali de ocupação do espaço, e um dia, né, desperta ou sai, tem um insight, ou como, né, a Clarice Lispector, né, uma epifania, e não se sente mais parte, passa a questionar, né, quem sou eu, onde eu estou, se eu vou continuar aqui. Isso me lembra um pouco também do Milton Ratum, quando ele fala um pouco sobre Manaus, que não existe mais, a Manaus dos árabes, dos comerciantes próximos à chegada do porto, e é uma cidade que praticamente ela desapareceu. E, então, é uma ruptura. Por isso que esses termos, aí no caso, né, territorialidade, desterritorialidade, esses termos são usados em geografia, né, pelos geógrafos, geógrafos de estudos humanos, né, Sim. estudos humanos em geografia, por sociólogos. Agora, psicólogo geralmente usa o termo pertencimento, não pertencimento. Então, quando nós falamos de apropriação de espaço, nós falamos de situações que ocorrem no nosso cotidiano, né? Por isso narrativas de vida são situações cotidianas comuns, né, a várias pessoas, inúmeras pessoas, mas que também envolvem, né, questões sociais, econômicas, políticas, religiosas, né, o uso social que nós fazemos de um determinado lugar. Aí nós temos, né, um conceito do Smith que é narrativa de vida, é um ato, né, de autorrepresentação através de todos os tipos de mídia, né, que consideram a vida do enunciante como o seu principal sujeito, tanto na forma escrita, performativa, visual, fílmica ou digital. Nós estamos falando da relação de um indivíduo com o seu entorno.
E aí o Bruninho, né, escolheu um meme extremamente crítico. Pode comentar, Claro, Bruninho? sem problema. Em que a gente vai ter aí, vocês estão observando aí no canto direito da tela, eu não consegui localizar especificamente onde é a cidade. Pelo piso, e é interior de São Paulo ou interior do Paraná, tá? Em que é colocado aí a árvore foi cortada, ou seja, tem todo um espaço aqui de um terreno, uma árvore bem frondosa. No meio são colocados 4 a 5 outdoors, aqui a gente consegue visualizar 4 e um quinto aqui, né? Na verdade, existiam 2 e foram inseridos mais 3. E interessante é uma peça publicitária de um grupo hospitalar barra plano de saúde, em que é colocado o dia da árvore e uma criança abraçando uma árvore. Ou seja, ao invés de abraçar a árvore do terreno, era mais fácil derrubá-la e, por consequência, mercantilizar esse espaço e até essa própria simbologia. Aliás, me trouxe aqui dentro das narrativas de vida, lá em Sorocaba era muito comum, por ser uma cidade na época industrial, tocar o apito do meio-dia das fábricas. Então você ouvia em qualquer parte da cidade que era horário de almoço, sabe? E depois que as fábricas fecharam, muitas pessoas ficavam estranhando, cadê esse aviso sonoro? Daí foi substituído pelos badalares dos sinos das igrejas em certas regiões, mas que depois desapareceram com o tempo também. Tá? Então, são muitas histórias. É, Nós não precisamos, né, de um estudo das grandes personalidades, ou seja, não são as grandes personalidades que, somente elas que fazem história. Cada um de nós, né, cada um faz também a história, faz parte da história, ajuda a construir, a se apropriar do espaço, a transformar esse espaço. Nós estamos falando de narrativa de vida, a sua situação, né, que você está agora, né, nos vendo, a sua convivência social é uma narrativa de vida, né? Pode ajudar na construção da narrativa de vida. e Então, é por isso interessante, que desculpa, a proposta nossa foi levar o aluno a criar uma narrativa de vida, e como o Smith, né, fala aqui, né, quem anuncia, né, o enunciante, aqui o termo usado, né, enunciante, pode falar da sua narrativa de vida em diversas formas, né, escrita, performativa, visual, fílmica, digital. A nossa proposta foi narrativa de vida audiovisual. Então, criar um filme, né, isso curto, sobre a ocupação, né, do espaço urbano. Então, aí nós temos aqui, né, algumas diretrizes. Criação de narrativa de vida em audiovisual, então histórias de vida, experiências, vivências em ambientes urbanos, histórias de pessoas ou de situações da cidade, não é isso? Que aí é situação de pessoa ou situação do outro. Então, no primeiro momento, o aluno fala de uma experiência de vida sua. No segundo momento, a experiência do outro. Só que essa experiência do outro é contada pelo outro ou pelo próprio aluno. Mas, de qualquer forma, a experiência do outro perpassa o olhar do aluno. Né? Então, nós temos aí a noção de alteridade. E as narrativas, né, audiovisuais serão dos alunos, porém com base no olhar do outro. Né? O momento, assim, nos apropriamos do Estado, nós temos, né, do Estado, nós nos apropriamos do espaço, nós temos a convivência social, nós temos o olhar, nós temos o diferente, nós temos, né, a copresença. Então, é para falar dessa copresença, para falar desse outro. e é até interessante, aí eu trouxe brincando ali o meme ali de Sorocaba e tudo mais, porque era uma construção. E quem fez a narrativa, obviamente em forma de meme, em forma de post ali para o Twitter, ele fez um diálogo com uma obra recente, que é Stranger Things, que é uma série da Netflix. Então, houve um diálogo entre a foto, a interpretação dela e a transformação até num tom de paródia, com trocadilhos de palavras, como vai ser visto aqui, olha, veja só. Sorocaba já era Stranger Things antes das Thing ficar strange, meus amigos, sabe? Ou seja, literalmente ele misturou um conteúdo
produzido por uma plataforma, por sua vez, utilizou o inglês com um certo jeito tipicamente brasileiro, né, engambelado, e ao mesmo tempo mostrando essa construção aí abandonada na cidade, né, Aninha? Isso aí. Tá? E a partir daí, nós vamos perceber que há exercício da alteridade, né? Como já foi comentado pela Ana Lúcia, tá? Que a intenção de tentar olhar o outro, o olhar do outro, por meio dessa percepção que o aluno tem como criador de histórias, ou seja, a possibilidade de utilizar um aparelho celular ou até mesmo uma microcâmera, aqui não é de ficar observando coisas obscenas, pelo contrário, é como olhar em diferentes habilidades de linguagem audiovisual, pelo menos tentar fazer com que a câmera seja apenas uma possibilidade de narrar, uma possibilidade de trazer novas experiências ou novos saberes na tentativa de causar, de trazer, de reorganizar, de ter uma desordem e ao mesmo tempo de uma fragmentação, e essa fragmentação trazer muitas percepções independente do ponto de vista do aluno. Traduzindo aí, é tentar criar um movimento de identidade, né, Aninha? E Isso. isso é o princípio da alteridade, ou seja, aqui na terminologia muito bem escrita pela Ana, né, a identidade faz um movimento em direção ao outro e reconhece-se pelo outro, ou seja, a sociedade e cultura como alteridade, né? Como está ali Aí nós colocado. temos um exemplo de uma aluna, que aí está no próximo slide. Ela fez, não é isso? Um filminho, né, curto. A proposta era assim de no máximo 3 minutos. Aí ela falou da fuga da família para São Paulo. Então a família originalmente é de Pernambuco. Houve, né, uma fuga. Aí devido a quê? Compra e venda de terra sem documentação oficial, né, uma tomada de terra à força, enfim. Então ela conta sobre ela, né, que mora em São Paulo, mas ela conta sobre a família dela que saiu de Pernambuco. Então nós temos aí, né, o olhar dela hoje de jovem que mora em São Paulo, né, sobre o outro, aí no caso os avós, né, o passado aí da família. A avó dessa aluna acredita que, mesmo depois de décadas, não pode voltar mais para Pernambuco, a não ser que mude o sobrenome, porque ficou, né, um nome lá conhecido. Então, é um exemplo, e nós temos vários outros dos alunos, inclusive, né, dos próprios colegas, professores que fazem parte do grupo. E por isso que a gente pede para que você, pelo menos, aí conheça um pouco do nosso trabalho a partir de agora, tanto do ponto de vista de textos acadêmicos, as publicações, como também esses vídeos que servem para você dar aquela curtida, dar aqueles comentários, tá? A gente vai ficar bem curioso com as narrativas que cada um vai trazer, né, Aninha? Isso. Tá. E é uma riqueza impressionante. E para isso, A desculpa. parte técnica vem a seguir. Era isso que eu ia até comentar, né? Que a gente Isso. utilizou um planejamento aí para criação. Você quer comentar? Não, pode Ou eu comento? falar. Não, sem problema. Aliás, você que está assistindo esse vídeo, eu peço desculpas, aí parece que eu estou interferindo, não, é que a gente é assim no dia a dia, tá bom? Então, a gente dialoga bastante. Quais são digamos, não só os procedimentos, mas as ferramentas, principalmente as atitudes para a criação desse material audiovisual? Então, o primeiro ponto é escolher o lugar, ou seja, o que dá para contar como história nesse lugar? O que esse espaço tem como possibilidade de falar sobre mim e sobre o outro. Veja que não é só necessariamente pontos de vista de lugares turísticos, não, às vezes pode ser a rua de trás. Eu sempre gosto de dizer que a graça da vida não está nas ruas principais turísticas. Se você quer conhecer um local como um típico morador, vai na rua de trás que você vai achar o mercadinho, o restaurantinho onde as pessoas comem, ou ainda por cima, algumas coisas que passam despercebidas no nosso cotidiano. Tá? E voltando aqui ainda para o nosso roteiro, o segundo ponto é saber, pelo menos, quais imagens serão captadas e serão colocadas no vídeo, ou seja, filmar o espaço e seu entorno, procurar, talvez, vídeos e imagens antigas, como também imagens novas. O aluno, a aluna tem a possibilidade de inserir imagem e outros conteúdos? Tem, porque a narrativa é da pessoa.
E, obviamente, se a narrativa é dela, poder trazer certos sons, seja um voice-over, como está acontecendo agora, você está vendo essa tela e alguém está contando um pouco do que está sendo falado. Ou ainda por cima, a situação contrária, do tipo, ouvir os barulhos, que nem, embora nós estamos gravando aqui no período da noite, aqui perto de casa, eu moro perto do aeroporto de Guarulhos, então dá para escutar as turbinas dos cargueiros, a partir das 4 da manhã começa... Se a pessoa quiser colocar esse som natural, fica à vontade. Obviamente, nós temos que considerar que as produções não são profissionais com equipamentos específicos, como câmera lente de peixe ou com microfone boom. Não, é com o aparelho que a pessoa tem ali para gravar. Tá? Seja um celular, seja alguma câmera, seja uma câmera fotográfica, mas que ele possa narrar e contar essas histórias aí colocadas. E a partir daí, ter pelo menos como postura, saber se vai colocar uma trilha sonora, alguma música ou coisa parecida. Então, todas essas situações levam a gente, pelo menos, criar os vídeos, as imagens, os títulos e quaisquer efeitos de transição para o bem e para o mal. Então, primeira coisa, criar um roteiro, seja ele mental, seja ele textual, e, para aqueles que têm um pouco mais de habilidade, um storyboard e marcação de cena. Ou seja, onde é que eu vou colocar a câmera, se eu vou movimentar para lá, se eu vou movimentar para cá, se eu vou falar assim, desse jeito, ou se ainda por cima às vezes eu não é o meu melhor ângulo, né, Aninha? A gente coloca para lá, coloca para cá, acende a luz, Sim. apaga a Eu, por luz. exemplo, né, fiz maquiagem, não é, Bruno? Isso. O Bruno me viu antes e depois. Ah, né? Tá certo. Mas aí ela escolheu o melhor ângulo, a melhor edição, ou aquilo que ela gostaria de impor enquanto narrativa, enquanto expressividade dela. No caso dos nossos alunos, nossas alunas, a mesma situação. Além disso, outros pontos, como você vai ver aí na tela, como o tempo do vídeo, que é 3 minutos, nada mais, nada menos. Além disso, treinar a narração é uma das coisas mais difíceis que tem para a produção de um vídeo, porque às vezes você está falando e você engambela, né? Só nós aqui para gravar esse vídeo, eu estava olhando agora há pouco, foram 17 vezes que nós tentamos. Sabe? Ainda Então, bem para que chegar a você tem a esse conta. modelo, para a gente chegar até aqui. Então, se você chegou até aqui, vem conosco até o final do vídeo, tá? Não deixe a gente aqui, porque vai ter surpresa no final, tá bom? E a partir daí, também considerar outros pontos, como ao filmar as pessoas, pedir autorização. Tá? Essa autorização pode ser por escrito, como pode ser gravada no vídeo, que você fala assim: eu, Bruno César José da Silva, autorizo a utilização desta imagem. E tem um vídeo aí da nossa querida Lígia, que ela produziu por trás dos muros da escola, tá aí o link, depois acesse, vê um pouco da narrativa que ela faz perto da casa dela e um pouco do cotidiano que tem uma escola ali colocada. Ah, então aquilo que você comentou a respeito, não há necessidade de grandes localidades ou ter que gravar no centro, não. Às vezes a própria, por exemplo, aqui perto de Guarulhos, onde eu moro, tem algumas vielinhas e numa delas os moradores ocuparam e colocaram um monte de pneus, eles abriram, pintaram e colocaram flores. Eles mesmos fizeram uma aldeia, um caminho cheio de flores. Então dá para contar a história ali? Claro que dá, sem problema nenhum. Então, essas são uma das muitas exemplificações que, pelo menos nessa etapa, a Aninha e eu começamos aqui a discutir dentro do nosso grupo de narrativas como um todo. Então, eu acho que pelo menos a gente pode agradecer, né, Ana Lúcia, a atenção de Sim. todos. A gente até brincou aqui como meme, né, o prefeito da minha cidade mostrando o amor dele pela população, né, o buraco como um todo. E mais do que tudo, a gente reitera, pede novamente que você coloque aí o seu like, coloque o seu comentário, produzir um vídeo, entre em contato conosco aí pelo próprio canal, qualquer coisa comigo, @brcesar01 pelas mídias sociais, e acredito que seja isso, né? A gente espera que novas narrativas apareçam, né? As nossas histórias que a gente comentou agora há pouco. Aliás, eu fiquei curioso que você estava falando, isso também acontece em alguns lugares, assim, quem mora para dentro do Rio, quem mora para fora do Rio. Sim, aqui em São Paulo é assim. Eu estou falando, né, da cidade. Quem mora do centro até o Rio Tietê tem uma situação social, uma situação econômica melhor, e essa pessoa dificilmente gostaria de morar pós Rio Tietê. Mas existe uma história fascinante ali da freguesia do Ó, né? Que só isso já daria
sei lá, um vídeo aí nosso falando sobre isso, né? História local, a biblioteca local e assim vai, né? Minha paixão. Então tá, Então, pessoal, né? Eu vou deixar aqui os meus agradecimentos, um beijo carinhoso para cada um. Olha aí, olha, a nossa despedida não é convencional, viu, Bruno? ah, com certeza. Mas também dá para contar um monte de histórias. Então a gente Também. agradece, né? Participe e conheça um pouco do nosso trabalho e também, se quiser, faça parte desse trabalho como todo, trazendo suas narrativas. Então, um beijo a todos e todas e como a gente sempre fala, até a próxima Até oportunidade. a próxima. Tchau, tchau.